Olá a todos, boa noite, bem-vindos à segunda sessão da Mostra Filme 2021. É com muito prazer e alegria no coração que, enfim, estamos realizando essa mostra, mais uma vez online, infelizmente, né? Hoje temos vários filmes, temos Saudades, do Lucas Mansur, temos Arquivo, da Chay Serian. Temos Banda Dentistas, de Thiago Medeiros, Lucas Mansur, Lucas Natan Vilela e Daniela Salotto. Temos Das Memórias, do Ernesto Loaiza. Integrar, O Mar Vira Rio ou o Rio Vira Mar, por Ana Cordeiro, Beatriz Filizola e Lucas Herval. Temos Do Naus Vários, por Cíntia Ferreira. E Um Breve Inventário de Pequenos Deslizes, por Dudu Santos, Gabi, Isadora, Karina, Kailane Rodrigues, Larissa, Maria Clara Gabrielo, Maria Clara Zamei, Renato Targino e Raquel Daniele Mota. Bom, essa é uma sessão de debate, né? Os filmes eram para ver antes, né, pelo YouTube. E aí eu queria saber se, enfim, temos alguns realizadores aqui presentes, e se cada um pudesse falar um pouquinho sobre o filme, como foi fazer, etc. E depois a gente abre para perguntas e conversas e papos e essas coisas. A gente pode fazer por ordem dos filmes, né, que passaram, ou a gente também pode fazer, quem quiser falar, fala. Se for por ordem, quem começaria é a Chay, mas se alguém quiser falar, não sei. Ou o Lucas, que chegou agora. Eu acho que ele está pelo Zoom do irmão dele. Ou talvez seja o irmão dele que entrou. E o Lucas não pôde vir. Mas enfim. Gente, boa noite. Tudo bem? Vocês me escutam? Mariana aqui. Estou com a Cintia na direção de um desses filmes, acho que o último citado, Inventário de Pequenos Deslizes. Eu não queria falar sobre o filme ainda, eu queria perguntar para vocês, que estão na coordenação da mostra, sobre a programação desses filmes, assim, como é que foi pensado essa reunião de filmes que aqui hoje estão juntos, como é que foi colocá-los juntos, né? Porque assistir a um filme junto do outro diz algo sobre um filme e sobre o outro também, né? Diferente de eu assistir ele sozinho, eu assisti ele seguido de uma porção de outros. Não sei, queria escutar um pouco assim, sobre a coordenação da mostra, como é que foi essa reunião primeira dos filmes em dias separados. Oi, Mariana. A gente pensou, a gente buscou encontrar algum diálogo de alguma maneira com alguma parte dos filmes. Algo que tocasse na gente, algo que, enquanto a gente assistia os 37, alguma linha, algum fio condutor entre eles, assim. E assim a gente foi encontrando formas e montando jeitos e algo que cabesse também que ficasse um tanto de tempo equiparado entre os dias, assim, a gente foi usando fórmulas e fórmulas, assim, para montar nossas diárias. Eu não estou na curadoria, então não tenho muito o que dizer, porque eu não participei desse processo, mas achei muito interessante a pergunta. Sim, bem interessante. Por exemplo, a de ontem a gente buscou algo mais que tivesse entre todos, assim, alguns que falavam mais da quarentena, os de hoje que evocavam mais algo sobre memória, algo mais sobre nostalgia, algo que dialogasse ali com essa falta que essa distância de amigos, de familiares, passado, presente, tudo isso, assim, essa conversa entre eles. Algo que buscasse esse diálogo, assim, com essa intenção. Eu espero que tenha sido legal, interessante, assim, depois se alguém quiser comentar como foi ver os filmes nessa sequência, nessa ordem, seria interessante a gente saber. Obrigada pela resposta. Eu digo enquanto espectadora, assim, que é algo até que me acompanharia enquanto estou assistindo, saber disso, assim. De repente pelo Instagram mesmo, sabe? Isso que você disse que ontem era algo ligado à quarentena, que hoje é mais ligado à memória. Dá nome a essas sessões, sabe? De
Eu acho que é uma boa companhia de se ter perto quando você está assistindo a esse conjunto juntos, saber de algo que os une, né? Ou separa, enfim, que os coloca em... A gente, geralmente, a gente opta por não colocar um nome assim, dar um nome para a sessão, por tradições que vieram das anteriores, assim, que também não tinham um nome exato. Talvez também para deixar quem está assistindo ter o seu próprio nome, assim, para essa mostra. Mas isso que você está falando é bem interessante, a gente pode pensar para as próximas edições, deixar, tipo, anotado. Esse ano teria, assim, seria interessante mesmo, Mariana. A gente vai deixar isso para as próximas. Obrigado pela Valeu. fala. Total, acho muito legal a ideia. É... Chay, quer falar sobre o seu filme? Eu estava na dúvida se o Lucas ia falar, mas, bom, vamos lá, então. O meu filme é O Arquivo. Ele foi finalizado em 2019 como conclusão de curso de cinema da UF. E o projeto todo, ele, como vocês mesmos estavam falando, né, a temática da mostra de hoje, né, que evoca saudade, evoca memória, né, e a relação a história do arquivo, que é um curta-metragem documental, é justamente essa relação de registro, né, de histórias passadas que vão passando de forma oral dentro da família, e esse registro, de alguma forma, com essas dando voz para essas pessoas que já não estão nem mais aqui, né? E foi um processo muito interessante de se trabalhar, porque foi o próprio filme ele traz muito da história da minha família, né? Conta a história de dentro da minha família. E foi um processo interessante porque, como o próprio filme conta sobre a relação com as tradições de família que vem de família italiana e afins, o filme ele se propõe a ter esses diálogos com esse passado. Então, as relações que vão acontecendo, as narrativas que vão sendo contadas, elas vão sendo a ideia foi mostrar isso de alguma forma, seja através de música, seja através da própria comida, seja através de fotografia. E foi um processo interessante porque foi uma direção dentro do próprio ambiente. Eu estou dentro do próprio filme. E a minha mãe e o meu irmão, que não tem nenhuma relação com cinema, né, além da minha conexão com o cinema. E foi um processo bacana de deixar um direcionamento solto de vamos construir essa narrativa. Então, foi um longo dia, foi um filme de uma diária, e foi um longo dia de toda essa produção, do processo do almoço e do processo da história, e de como a história ela começa essa narrativa, né, dessa família, ela começa na produção do almoço e ela encerra no final, no momento em que acaba a comida, para que todo mundo se encerra. E eu achei, a minha relação com o documentário é muito uma relação mais íntima dessa relação com o registro, né? E de histórias mais não minhas no sentido, nesse caso é uma história minha, mas uma relação mais íntima, assim, das narrativas. E eu achei que foi um processo muito interessante de acompanhar tanto a parte de trabalhar com a relação do não ator, que já é algo que eu faço já tem bastante tempo, quanto lidar com isso dentro de ambientes tão não controlados, como é o caso de um ambiente dentro de um cômodo, um filme que precisava sair dali, assim, uma diária, o filme ele precisava existir ali, e toda a conversa com fotografia e afins. Acho que eu dei um panorama, assim, por alto do arquivo.
estou aberta para quiserem conversar sobre. E como é que foi usar as imagens de arquivo? Porque tem umas fotos 3x4, né? Tem umas fotos de família. E eu sempre adoro o filme que vai para arquivo, né? De familiar. Aí como é que foi essa escolha na direção para você? A escolha, ela foi uma relação curiosa, porque todo momento de todo esse material, quase todo, né? Não diria todo. Quase todo esse material, ele tá comigo por uma relação minha de anos. Eu sempre quis guardar essas fotos, as pessoas sempre da família, não, vamos deixar ali, vamos deixar na caixa. E eu sempre tive essa relação de querer ficar com isso próximo, porque isso é uma coisa importante e é uma coisa que eu até lido, eu até penso muito sobre como hoje a gente não faz esses registros, a gente está sempre fotografando com o celular, mas esse celular quebra, a gente perdeu essas imagens, a gente perdeu tudo isso, né? E aí essa relação da escolha foi revisitar todos esses álbuns e foi pedir para minha família, que minha família não é daqui do Rio, como eu acho que acredito que dê para perceber pelo sotaque, mas foi pedir para minha família de que vocês têm de fulano, ciclano, vai me mandando, poxa, aquela geração, né, do que vocês têm aí, foi um processo de busca e eu já tinha uma linha de raciocínio de quais eram mais ou menos as imagens que eu queria trazer, porque apesar de eu não saber, de eu não ter acordado, por exemplo, com a minha mãe, de qual ia ser a história que ela iria narrar dentro do filme, eu sabia quem eram as pessoas que eu queria falar, sobre quem eram as pessoas que eu queria falar, que era sobre a história, sobre o meu avô e sobre a minha avó, né, especialmente. E aí, a partir daí, ia se criar toda essa linha essa narrativa contando das pessoas para além deles, os pais, os filhos. Então, eu consegui fazer uma curadoria com muita imagem, e aí, depois do filme, depois de filmado, eu fui montando e fui vendo quais eram essas imagens que casavam ou não. Muito legal, muito bacana. Dani, quer falar sobre o filme, seu filme? Posso falar. Eu fiz ele para a matéria da Eliane de montagem, então foi para a disciplina. Tava nisso na pandemia e tal, ter que usar imagens para fazer filme de montagem. Eu não tinha nada preparado, não queria gravar, então, tipo, caçando no meu drive pastas com filmes que eu já tinha, gravações assim. E calhou de eu achar essa pasta cheia tem um monte de foto, um monte de vídeo de quando fomos para Tiradentes, né? Eu, o Thiago e os dois Lucas. A gente tinha a ideia de fazer um filme, só que a gente queria fazer todo mundo junto, presencial, assim, né? Mas daí veio Covid, deu tudo errado. E pedi licença para eles se eu podia escrever como se fosse uma cartinha dos meus momentos favoritos, assim, de quando a gente estava lá. E foi muito gostoso de fazer, assim, meio relembrar os momentos, porque tá em casa, no momento de pandemia, com toda a situação que a gente estava vivendo, tá vivendo ainda, né? E vendo, tipo, festival de cinema rolando, sabe? Montando o filme, foi uma experiência muito gostosa de fazer. Deu muita saudade, mas, enfim, foi meio isso. Tudo que tá ali é só um pouquinho, né? Da minha visão de como foi a partir das imagens deles, porque eu não filmei nada, só eles mesmo. Poxa, muito legal, Dani. Eu vi que tem a galera aí do Integrar, Bia, Fili, Lucas, Derval. Vocês querem falar sobre o filme de vocês?
A gente seria bom se a gente pudesse falar um pouco depois, porque a Ana Cordeiro, ela tá vindo também, mas ela ainda não chegou, né? Então seria legal ter a voz dela também. Sem problema nenhum. Ótimo, acho bacana. Cíntia, quer falar do seu? Eu só queria comentar que é muito legal a Dani usar imagens que, em teoria, ela não fez, né? Mas se apropriar dessas imagens. Enfim, curto. Eu tinha algumas imagens da época que eu fiz mobilidade pela UF, né? Para Dona Vários. E, enfim, eu sempre tive vontade de fazer algo com isso. E aí, na pandemia, rolou, né? E aí, acho que o filme faz a partir de algumas vontades, assim. A vontade, primeiro, na real, era fazer uma carta meio flerte para uma pessoa. Então, começou aí. E também desenhar cartelas, assim, eu curto essa ideia. E uma cartela de cor, que é diferente da cartela preta, que a gente já está acostumado. E acho que foi um pouco por aí, alguns relatos do que rolou lá, dessa comparação de cidades, né, de onde eu estou, São Gonçalo, para onde eu fui, e isso de voltar mesmo. Acho que muito dos filmes realmente falam de memória, de um tempo passado, ou então de estar distante. Então, foi meio por aí também. Pô, bacana, bacana demais. Eu adoro essa coisa da cartela colorida também. Quando chegou aquele vermelhão, eu fiquei tipo, eu lembrei daquele filme Blue, que é todo azul, é só azul. E aí eu fiquei tipo, será que vai ser um filme todo vermelho? Mas não era, mas eu gostei. Pô, e aí tem a criação super coletiva, né, do Um Breve Inventário de Pequenos Deslizes, que, assim, pessoalmente eu fiquei, isso aí tem cara de comum. E aí, enfim, se quiserem falar um pouquinho sobre também. Quer começar aí, Mari, já que eu já falei? Posso começar? A gente vai falando junto. Na real, tem toda a cara de Kumã. E é bom que Kumã tenha muitas caras, né? Que não sejam só duas ou três, enfim. A gente foi convidada para uma revista, essa revista que se chama Mesa, que estava na sua sexta edição, para fazer parte de uma janela que se chamava Educação, e não se sabia muito bem qual seria a nossa atuação ali. A princípio eu não estava no projeto, estava a Cíntia e um outro amigo nosso. E a ideia é que eles fizessem uma espécie de suporte audiovisual para outros projetos e que não tinha ideia de um filme inicialmente. Mas Cintia e Gabriel deram essa ideia da gente construir uma espécie de filme e que não fôssemos nós a reunir um material audiovisual prévio, mas que o filme se fizesse no contato com estudantes da escola, de duas escolas públicas de educação básica em São Gonçalo. Então, a gente teve um primeiro contato com duas professoras, e dessas professoras a gente chegou a ter o contato com esses estudantes. Estava bem no início da pandemia, então foi um processo bem truncado de comunicação mesmo, né? A gente sem saber como é que se encontrava e conversávamos com essas pessoas, e quem dirá como é que a gente faria um filme, né, com elas, de modo que elas produzissem imagens e mandassem. Mas é um filme feito, basicamente, organizado pela pedagogia do dispositivo, sim, que é essa que a gente vai fazendo pequenos jogos com cinema, e que depois, na montagem, a gente organiza como é que isso ocupa ao mesmo tempo, a tela e tal. Acho que a princípio é isso, né, Cintia? A gente passou uns 5 meses, quase, em contato com essas duas turmas de estudantes de 15 a 18, ou menos 15 a 17, e propondo dispositivos e jogos e recebendo essas imagens e colocando elas para conversar junto com essa galera. E teve imagem também feita antes do nosso contato, né? Tipo, a imagem das sombras foi de um projeto na escola, quando ainda tinha o presencial. E acho que grande parte do filme foi o contato com os estudantes, né? Acho que estava todo mundo, enfim, né? De escola pública, é complicado o remoto, né? Não funciona muito bem. E aí, acho que em algum momento se tornou muito engraçado, que eles estavam abandonando a escola, basicamente, mas estavam ali, continuavam no filme, né? Porque, enfim, a escola não conseguia receber esses estudantes que às vezes não tinham internet, não tinham
enfim, um celular só deles. Mas eu acho que foi um processo muito interessante. A edição, basicamente, a gente que tomou as decisões, né, da edição. E a gente só mandava para eles e eles assistiam e às vezes comentavam algumas coisas. E a gente ia fazendo a... Não travei não, né? E a gente ia fazendo a edição a partir disso. E acho que foi isso. Eu acho que tem uma coisa que a gente esqueceu, que o motivo do filme principal era da gente guardar uma memória de um projeto que já tinha acontecido na escola, dessas duas turmas, e tanto documentar um pouco da memória do que já foi, quanto dizer o que é que permanecia dessa memória, né? Quanto é que desses projetos ainda estava na vida desses meninos e meninas agora, durante a pandemia e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha uma certa obrigação de precisa ter um filme no final, a gente precisa contar a história dessas coisas, tinha uma certa liberdade de experimentação, porque não tinha imagem ainda. Tinha algumas que a gente usou, né, da escola anteriormente, mas tinha uma certa imagens chegariam. Então, coube experimentação. Então, acho que por isso que o processo foi interessante também, assim, quando a Chay fala daquilo de poder brincar com arquivo e tal. A gente também experimentou isso em certa medida, né, de um arquivo recente, mas de um arquivo de um projeto que tinha acabado de acontecer, e dessa reunião de imagens que estavam chegando. E importante também, assim, que a gente está falando demais, né? Mas a janela da educação fazia parte de um estudo de caso de São Gonçalo, que continha 4 janelas. Então, tipo, o território gonçalense era uma grande parte também, né? Todos os estudantes são de São Gonçalo, eu e Gabriel, Mariana a gente chamou de fora, e os professores também são de São Gonçalo. Então, acho que tinha algo que já unia a gente de alguma forma, né? Apesar da diferença de idade, enfim, diferentes contextos. Eu queria só comentar que eu achei muito interessante, ainda mais ouvindo de vocês esse processo, né, do filme, chama muita atenção porque mostra como o filme ele mobiliza também os estudantes, né? Mesmo aqueles que não estão em contato, como a gente que está, né, na Universidade de Cinema e afins, no caso eu não mais, mas bom, a sensação é eterna. Mas como isso toca, né? E como a gente volta a discutir tanto sobre a importância da licenciatura, a importância dos alunos terem acesso a esse tipo de conteúdo dentro das escolas, né? É muito... me chama muito a atenção também, porque mesmo nesse momento de pandemia, né? Em que está tudo remoto, e isso que a Mariana falou sobre eles estavam meio que abandonando a escola, mas o filme continuava, ou foi a Cintia, não sei qual das duas que foi que eu tinha falado, mas eu achei isso que toca muito, né, e de como isso dentro do filme vai para além de só, né, o filme vai muito, e de como isso, e de como o filme ele tocou muitas pessoas, é bem interessante. Total. Eu achei muito interessante, eu gostei muito do filme. Eu gostei muito de todos os filmes, né? Lucas, filho, vocês querem esperar a Ana ainda? Querem falar? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum pedido? Enquanto a Ana não chega, deixa eu perguntar para os meninos, para a Mariana e para a Cíntia, sobre, vocês falaram que vocês tinham já tinham imagens, né, que vocês usaram do projeto e tal. As imagens que vieram a gravar, o pessoal gravou, vocês direcionaram, deixaram livre, assim, eles tomavam as decisões do que eles queriam mandar para vocês, ou eles mandaram várias coisas e vocês pensaram ali para fazer a montagem, assim? Teve muito material, como foi? A gente fez alguns dispositivos, por exemplo, um era do acompanhar as mãos, né? Então, era filmar alguém, a mão de alguém fazendo uma ação, né? Que é da costura, do jogar um joguinho. Então, tinha algumas direções básicas, assim, mas o que cada um ia filmar ficava livre. Teve uma vez que a gente falou assim, filma a rua. E aí filmaram de jeitos diferentes. Filme escola. Então, acho que era bem livre. Você quer falar, Mari? Total, acho que tem o lance do dispositivo mesmo, né? Que a gente dava as direções formais. Então, a gente falava sobre uma câmera na horizontal, a gente falava sobre, tipo, um objeto como a rua ou as mãos, mas a liberdade era no sentido de que qual mão eu vou filmar, que jeito que eu vou enquadrar a rua. Esses convites comuns para todo mundo.
mas o modo como cada um lidaria com esse convite era singular, né? Enfim. Aí, nesse momento, tinha esses vários convites, cada um filmava como queria, e na reunião, na montagem, a gente ia mostrando como é que ia ficando, mas essas decisões de montagem eram tomadas por nós três, né? Eu, Cintia e Gabriel. Talvez o som tenha sido mais difícil, porque a gente pegou áudios variados que eles fizeram e ia recortando, né? Alguns áudios que nem eram necessariamente para o filme, depois a gente teve que pedir, tipo, a gente pode usar esse áudio? Você conta um pouco da sua vida, tipo, eu lembro da Maria, né, falando que tinha uma certa liberdade no andar até a escola. Isso não foi um áudio feito para o filme, foi um áudio, se não me engano, mandado para a Mariana. E, tipo assim, a gente desenvolveu relacionamentos com os alunos, né? E eles falavam, né? Até isso da dificuldade da escola, remoto e tal. E aí, depois, a gente teve que, né, pedir a permissão. Tipo, a gente pode usar isso no filme também. E aí, acho que esse trabalho foi mais difícil, por ter muito áudio e fazer o corte. Mas de material de imagem, eu acho que não teve muito mais do que a gente usou, né? Legal, obrigado. Pô, muito legal, cara. Esses processos são muito interessantes, assim. Ontem, na sessão, o Davi, que é um amigo nosso também está organizando, ele fez um comentário assim, falando sobre como a maioria dos filmes daquela sessão tinha se feito muito na montagem, né? Fizeram muito, enfim, porque a maioria era tipo coisas que já tinham sido gravadas e foram juntas e tal, meio nesses recortes assim. E aí eu fiquei pensando nisso, porque na sessão também um pouco, né? O Bando Dentistas, o filme de vocês. Enfim, eu também, assim, qual filme não se faz na montagem, mas eu queria saber como é que é a relação de vocês com isso, assim, acho que Cintia e Mariana já falaram um pouco, mas assim, essa questão de, por exemplo, no seu filme, Chay, que quase que é um documentário, né? E como você pensou, você já tinha pensado na montagem antes de fazer, você já tinha pensado mais ou menos como você queria, ou tipo, você foi vendo como é que foi gravado e aí fez, e enfim, como é que foi esse processo de, enfim, escolher onde botar tal coisa, etc. Uma pergunta para todos, mas enfim, eu fiz mais para achar porque o filme dela eu fiquei mais curiosa. Então, eu acho isso que você falou sobre o filme, ele se faz na montagem, é algo que eu penso muito e eu estou finalizando um filme agora que é basicamente basicamente não, ele é um trabalho puramente de montagem, também de arquivo e afins, mas o próprio arquivo, né, ele foi um filme que eu tinha uma ideia de como ele aconteceria, né? Até porque ele foi um filme de realização que a gente tinha que passar por todos esses estágios, né? Apresentar todos os processos, né? Todo passo a passo. Mas ele foi um filme que eu sabia o que eu queria que tivesse dentro dele, mas como isso iria acontecer era completamente baseado a partir da filmagem do filme, né? Porque conseguir criar a narrativa em 10 minutos de uma história, sem que ela fique maçante, pelo menos foi essa a minha intenção, sem que ela ficasse maçante, de uma conversa de horas, né? Foi um processo de como, e não só, né? Era, para mim, assim, dentro da montagem, eu tinha uma ideia em mente que era como eu coloco visualmente as histórias que a gente está contando no oral, né? Porque dentro do próprio, como eu falei no próprio filme, antes, essas histórias eram histórias que eu escuto, minha família escuta ao longo de gerações, e a gente foi conhecendo quem eram essas pessoas, né? Então, como trazer isso, como tirar isso só do pessoal e conseguir colocar
visualmente para as pessoas que estão ouvindo aquelas histórias, não, mas de quem que ela está falando? Tá, essa pessoa. Então, eu vou transformar essa pessoa em alguém, né? E o próprio crédito do filme, quando tem aquela filmagem, que é uma filmagem muito antiga minha, de uma câmera que filmava no máximo 3 minutos e não filmava som. E foi um processo de conseguir, a partir do... A gente está o tempo todo, né, escutando essas histórias, e vendo as fotos, né? E a partir do momento que a gente escuta todas essas histórias, a gente vê algumas dessas pessoas, né, que foram apresentadas ao longo do filme. Então, esse trabalho de montagem, eu sabia quais eram os elementos que eu precisava, mas como ele foi se desenvolver dentro da montagem, foi pós-filmagem. Muito legal. Dani, quer falar um pouco também sobre o seu processo de montagem? Ia ver se mais alguém queria comentar alguma coisa. Dani deve ter tido muito material, né, Dani? Nossa, muito. É porque foram 2 espaços. Dentro da casa, que eu não usei nada, só o comecinho, que tem acho que uns 20 minutos, sem parar assim, e tem o que era fora daquela casa, que era do festival mesmo. E daí eu acho que foi um pouco de o que eu devo fazer, né? Será que eu filmo mais a gente, a relação que a gente tinha dentro do festival, assim, da amizade mesmo de nós, ou se eu focava mais no festival. E eu achei que fazia muito mais sentido falar do festival em si, então pegar as imagens, né, daquele cinema na praça, como que era de manhãzinha, acabando de acordar, então tem aluno e tal, mas para esses, não é bastidores da amostra, mas é que como a gente vê a amostra, sabe? E esse olhar meio eu olhando as pessoas vendo a amostra. Então, e um pouquinho da nossa relação nisso, né? Das perguntas que faz, tal, das conversas no caminho indo assistir o filme. E eu acho que eu fui tentando ligar as coisas para um plano ter relação com o outro, porque as coisas a gente filmou bem, assim, aleatório, então eu tava com muito medo do filme sair muito aleatório. E eu coloquei o instrumental de Quando Bate Aquela Saudade do Rubens só para tentar ligar tudo também, uma coisa meio eu não faria essa escolha hoje em dia, mas é porque eu acho que eu tava com tanta saudade na época. E eu queria colocar isso no filme de alguma forma, sem falar assim, gente, eu tô com saudade de vocês. Então, eu acho que isso também acabou refletindo muito na montagem. Enfim, foi mais ou menos isso, assim. Não demorou tanto, acho que demorou mais para eu ver as obras e falar o que eu quero que as pessoas vejam também, porque eu acho que esse filme bate para mim num lugar muito como eu vivi, eu tava ali, eu fico, será que isso vai ser legal para as pessoas ou é só legal para mim porque eu tava lá, sabe? Daí eu tentei, aquela hora que tem o Thiago e o Lucas, que tem as 2 câmeras, assim, a conversa deles, eu acho que isso é legal para as pessoas ou é só legal para mim, sabe? Eu acho que isso é legal, enfim, para o filme ser assistível, sei lá. Enfim, foi mais ou menos essas as questões que eu tive montando o filme. Pô, eu achei super legal. Eu acho que o que é legal para você é legal para gente também. Que quando você se diverte fazendo, a gente acaba gostando, assim. E eu acho que, sei lá, assim, eu posso estar, enfim, invadindo seu filme, sei lá. Mas eu não sei, eu acho que foi muito, me pareceu muito mais uma coisa, tipo, feita, assim, pro seu, pros seus amigos e para você tipo acho que o fato de você compartilhar com a gente esse momento e essas memórias eu já achei incrível. Desculpa o barulho, galera. Aqui também tá tendo esse barulho. Eu queria falar sobre o integrar, mas eu tô com pena da Ana. Eu não sei. Ah, vocês não querem falar, não? Eu vou falar então. A, a Ana disse que tá em casa, mas ela tem umas coisas para fazer, mas ela vai entrar, então talvez ela acabe querendo comentar depois. É, mas eu vou falar então um pouco do processo, assim,
da proposta, né? Porque a gente fez o filme para a disciplina de teoria da percepção, né? Com o Gomar. É, foi uma experiência bem legal, assim. Ele pediu pra gente que a gente fizesse um filme de até 5 minutos que retratasse algum assunto que foi mencionado durante as aulas da disciplina e que não tivesse diálogo, ou melhor, explicitamente, que não tivesse nada verbal, né? Então, a gente procurou, assim, trabalhar um conceito que tivesse sido dado na aula dele que não exigisse ou que não fosse tão, tão favorecido, né, por um diálogo. E a gente chegou à conclusão de que o filme que ele passou numa das primeiras aulas é Coriolis Cats, não sei se vocês conhecem, que é um longa inteiramente feito de time-lapses e tal, e não tem diálogo, é só uma música muito louca, assim, de fundo. A gente tomou ele como referência e tentou aproveitar do conceito, assim, que ele tem o conceito da destruição humana sobre o mundo e tal. Essa coisa, assim, anticolonial, anticapitalista. A gente quis trazer um conceito nosso, assim, que fosse pertinente na nossa realidade. Na nossa realidade mais íntima, né? Porque, obviamente, isso faz parte da nossa realidade também. A gente não está fora do mundo. É, Então, a gente decidiu trabalhar assim, como a ideia que a gente pensou foi como o tempo durante a pandemia, ele muda o espaço, né? A função social do espaço. A gente quis trabalhar isso. Então, a gente fez uma reunião no Discord, eu acho que foi no Discord, e a gente pegou o Maps, assim, botou num lugar que a gente conhecesse e foi vendo, assim, umas locações que a gente pensava, pô, de manhã esse lugar, ele é assim, mas de noite ele é assim. Ou então de tarde ele é assim, mas de noite ele é totalmente diferente. Sabe? Lugares que mudassem bastante. E calhou da gente trazer. A gente quis dar uma variada nos lugares, né? Mas calhou da gente pegar lugares que fossem mais na zona sul do Rio, porque são os lugares que eu moro na zona sul, né? Então são os lugares que são acessíveis para mim, que eu consigo ir e tal. Alguns de nós conseguia ir e filmar. Eu não conheço esse curta. Eu vou anotar aqui. Obrigado pela sugestão. Só um segundo, porque Claro. isso daqui depois vão postar no YouTube e não tem acesso ao chat. Então, para quem se interessou pelo curta misterioso, é Curta Nocturne, da Emily Richardson. Então calhou de serem lugares muito próximos, assim, mas a gente tinha achado locações no centro do Rio, que pareciam muito legais. A gente ia filmar as barcas passando, e tipo, a ida delas de manhã, a volta delas de noite, como a Praça das Barcas na Praça 15 muda também. A gente ia filmar alguns pontos de ônibus, umas plataformas onde as pessoas de manhã vão para o trabalho e à noite saem do trabalho e tal. Mas acabou que a gente se concentrou mais nesses lugares que, obviamente, os que estão no filme, né? Mas era essa a proposta, assim, filmar o tempo passando, né? Então a ideia do time-lapse foi muito conveniente para isso, que a gente pega um, um intervalo de tempo muito grande, então dá para você estudar exatamente o que é feito naquele horário, né? Só que em poucos segundos, né? Uma minutagem mais curta. Foi isso, assim. E a música, obviamente, combinou demais, né? Ela foi não verbal, né? A gente tentou pegar um músico brasileiro que usasse sketch, né? Que é essa técnica de você cantar sem usar palavras especificamente. E foi isso, assim. A Beatriz pode falar mais desse processo, porque ela fez a montagem, eu fiz a fotografia, né? Sim, cara, eu fiz a montagem, tipo, foi uma experiência muito interessante, porque eu não vim pro Rio há muito tempo, né, tipo, então eu tinha que imaginar um som. Temos fãs do filme aqui atrás, inclusive. Tipo, foi uma experiência muito interessante, porque eu não vinha pro Rio há um tempão, e
eu não via pro Rio há tempão, então, tipo, eu tinha que imaginar os sons do lugar e não tava, entendeu? É uma parada muito, sei lá, muito bizarra. Mas, tipo, o fato de ser time-lapse me deixou fazer uma coisa muito... Qual a palavra? Não, muito não realista. E aí, não sei, é sempre legal imaginar um gráfico, assim. E aí, tipo, essa música ficou na minha cabeça mil anos, porque eu fiz a montagem também. Então, tipo, eu fiquei um tempão com eles, que na minha cabeça. Foi bem divertido. E é isso. Aí, descobri que é um bom filme para ver sobre os de drogas, né, entorpecentes. Tipo, recomendaram aí, quem quiser assistir, assista, sabe? E, não sei, cara, acho que é isso. Foi interessante porque eu, Lucas e a Ana, a gente se conhecia ainda na real, hoje. E aí a gente teve que imaginar todo o trabalho junto, e eles conheciam o Rio e eu não. E eu fiquei, onde é que é isso? Tem algum som específico para cá e tal? Mas aí acabou dando certo, e aí a gente quis fazer o título baseado num poema meu, que a gente não colocou porque não podia nada verbal, mas aí fica esse fun fact aí do poema que nunca apareceu. Pô, queria ver esse poema. Vocês têm ele aí? Cara, tem que ver se o Lucas, porque eu tá no meu computador do lado do país, sabe? Então, é difícil de eu pegar ele agora. Lucas, vê se tem. Acho que tinha no Discord. Eu posso mandar também. Eu vou dar uma olhada aqui, eu mando no chat, pode ser? Ou vocês querem uma leitura dela? Tem que declamar, tem que declamar. Manda no chat, ela lê e declama isso. Galera. Esse é muito legal. Eu sou muito fã de time-lapse. Só que eu nunca consigo fazer, porque eu não tenho paciência de ficar esperando na cama. Eu fico de boa. São imagens muito bonitas, pessoal, o filme de vocês, assim. Sim. Foi bem gostoso assistir ele. Bem interessante. Nossa, mas eu tive muito cagaço, assim, de ficar 20 minutos com uma câmera num tripé, parado, esperando. Não sei se dá pra ver, mas tem uma hora que eu tô no shopping. No caso, eu tô numa rampa, né, que sobem os carros ou, no caso, do meu lado descem os carros. E é o plano que tem uma construção, assim, bem no fundo, que dá pra ver o guindaste se mexendo e tal. Detalhes. Mas tem uma hora que o segurança me aborda durante a filmagem. E eu não consegui filmar de novo em nenhum outro dia. Então, tipo, tá lá ele. Ele vem, tipo, vem ele devagarinho, lá do outro lado da rua. Dá pra ver ele atravessando, vindo pra cima, tampando a câmera por um frame, e aí ele volta. Eu fiquei com muito cagaço de, sei lá, de ser assaltado, assim. Já aconteceu. Mas felizmente deu tudo certo. A câmera está intacta e o meu bolso também. Vitória, Vitória. Cara, outra coisa que rolou também é que, tipo, a gente ficou muito choque de ver as imagens durante a pandemia, sabe? Tipo, o Lucas foi ano qual era o mês. Talvez ele lembre melhor que eu. Acho que foi agosto ou setembro, assim. E aí todo mundo até perguntou quando a gente passou assim na aula, cara, quando que ele gravou isso e tal? E a gente, no meio da pandemia, assim, tem umas cenas que não dá nem pra perceber, assim, que foi durante, porque, sei lá, é assustador. E ainda tem toda essa parada de, tipo, tem umas partes que aparece carro, sabe? Não esse gente. Eu acho que isso é outra coisa também muito interessante de ser explorada. Acho que esse comentário seu sobre nem parece ser da pandemia tá na sinopse de vocês, né? Porque acho que eu li em algum lugar isso, né? Verdade. Achei o poema, filho. Agora você vai ter que ler. Vai ter que declamar pra gente. Ah, tá bom. Tudo bem. Tá bom. Silêncio. Será que eu estou passando pelo tempo ou o tempo está passando por mim? Será que a chuva cai em mim ou eu só estou atrapalhando o caminho dela até o chão? Será que o rio vira mar ou o mar vira rio? Será que persistimos na memória ou ela que persiste na gente? Se velocidade é igual a espaço sobre tempo, será que idade é igual a espaço sobre velocidade? E se viajar para o leste, a gente engole o tempo? Se eu olhar para o sol, ele me cega, mas e se olhar de volta? Talvez persistir em perguntar seja persistir na memória. Talvez o rio e o mar sejam amigos de longa data. Talvez eu esteja atrapalhando o caminho da chuva, ou ela nem queira cair para início de conversa.
e talvez nem eu nem o tempo passemos por lugar nenhum. Uau, palmas! E esse poema foi feito antes do filme ou a partir do filme? Cara, então, na real, eu tinha um outro trabalho para fazer, que era de narrativa, e eu tinha 4 opções, e eu ia fazer uma das opções usando poema. Só que eu fiquei, cara, narrar poema em cima de vídeo, tipo, eu sinto que eu já fiz umas 1000 vezes, sabe? Aí eu deixei de lado, e eu tava conversando com ela sobre o título, e eu falei, eu fiz esse poema aqui e tal. Porque eu tava há muito tempo com, tipo, isso de persistência da memória na cabeça. Tinha até a ver com um texto que a gente leu na recepção. E aí acabou que a gente ficou aí no meio, assim. A gente queria até colocar o poema, mas aí fomos impedidos, né? Então ficou meio que de curiosidade, assim. É porque eu achei que ele tem tudo a ver com o filme, com time-lapse e tal. E esse curso que eu falei, ele é muito bom. Ele filma, né? Ela filma as ruas de Londres, só que a diferença é que tá totalmente vazio. Então cria quase um trem meio de fantasma, sabe? E aí, em alguma cena, lá no fundo, passam os carros em time-lapse. Mas, enfim, é só um filme que eu curto bastante, que eu lembrei a partir de vocês. Eu achei muito bacana isso. Eu fiquei pensando, você usou o mesmo tempo para todos os time-lapses? Bom, Tipo, você botou a velocidade igual tipo, em todos os planos ou mudou a velocidade? é, os timelapse eu fiz foto, né? Cada frame foi realmente uma foto, não foi um vídeo que a gente separou. Então, é, eu podia ter renderizado o vídeo em 4K, mas eu quis exportar, porque eu quis exportar as fotos, né? Porque eu achei que o enquadramento não ficou tão legal assim, aí de descer um pouco a qualidade não deu. Mas cada frame foi uma foto mesmo. Então, eu preparei o tempo assim do time-lapse antes de fazer o time-lapse, entende? Eu configurei já na câmera para fazer o negócio no tempo que eu imaginava. No caso, eu não tive. O controle não foi por razões criativas, foi por razões econômicas mesmo. Porque eu não podia passar muito tempo lá, né, nos lugares. Então, nos lugares que eu tava dentro de algum lugar, eu deixei mais rápido. Porque eu precisava ficar lá menos tempo, entende? É mais ou menos isso. Então, foi isso, assim. Tem alguns planos que são de 20 minutos, 25 minutos mais ou menos, e tem uns que são de 15. Eu acho que foram essas duas configurações que eu usei. Mais ou menos isso. Achei muito legal mesmo. Esse negócio de foto é brabo. Chay, tem um para você. Vou falar primeiro do filme, assim, né? Uma coisa. Enquanto eu assistia pela segunda vez, eu achei interessante a relação, assim, com o título, né? Que ele fala com tudo. Igual, acho que foi a Cintia mesmo que falou que comentou das fotos, né, em arquivo que você coloca no seu vídeo. Aí você tem, então, esse arquivo. O filme chama arquivo. Eu acho que é sua mãe no vídeo, né? Ela fala, né, sobre esse dia de domingo, esse almoço em domingo, ele tem uma função arquivo. O seu filme, ele funciona como um arquivo, né? Essa conversa, como você também diz no filme, ela vai ficar arquivada para sempre. E eu fiquei pensando assim depois, né, sobre a conversa, essa conversa de arquivo. Isso provavelmente não foi proposital, né, sua mãe, essa fala da sua mãe. O nome você já imaginava que ele ia vir, ele já seria chamado isso mesmo, seria chamado arquivo. E outra coisa sobre a conversa mesmo, sobre antes de filmar, você já havia planejado falar sobre seus avós, falar sobre esse almoço de, enfim, já tinha, o que tinha antes, o que era o pré, qual é o pré do seu filme? Então, o filme, ele
o projeto, eu costumo sempre chamar os filmes de projeto até até o momento de bater o martelo do filme. E o nome do projeto era Almoço de Domingo, né? E aí, durante todo o processo, era almoço de domingo, almoço de domingo, almoço de domingo. A gente acabou a filmagem. Acho que foi o Henrique, né? O diretor de foto, ou o Vitor, que também estava na gravação, mas a gente se olhou e a gente falou, ok, o nome do filme é Arquivo. Depois e a conversa, todo aquele processo daquele momento, é um momento que vai ficar guardado para sempre. Foi natural, assim, o filme ele se encerrou ali, a gente sabia que a gente precisava, que ali a gente ia cortar o filme para todo o resto da equipe almoçar também, porque foi literalmente assim, a gente foi fazendo esse processo de filmagem, de toda essa relação entre a gente. E assim, eu sabia sobre quem eu queria falar, né? Foi até daí que eu fui separando o material e afins, mas eu não tinha o fio condutor de como que a gente ia, assim, eu lembro que no começo dos dias anteriores, assim, quando a gente estava preparando toda o que minha mãe chama de mise en place, né, do almoço, eu estava passando para ela, falei assim, olha, a ideia é falar sobre o vô e a avó, né, que no caso são os pais dela, e aí a gente vai construir essa história conversando e contando sobre esse passado e sobre a gente está fazendo a escolha do prato não foi à toa, foi uma macarronada, tudo para trazer essa referência tão presente na nossa família, que é a relação com a família, com a ser descendente de uma família italiana. E aí a gente foi a partir daí e dessa relação de deixar esses pontos cravados, assim, do porquê que a gente ia fazer a comida. Não fui eu que dei a ideia do macarrão, mais ou menos, assim, foi sentando com a minha mãe, conversando sobre qual era o assunto, falar do vô e da avó, falar da onde eles vieram. E aí falei para ela, vamos pensar aqui no almoço. Ela falou assim, então vamos fazer um clássico da nossa casa, que sempre foi a macarronada, com frango. Beleza, então vamos seguir nessa linha de raciocínio. Então, esse processo da conversa, assim, sobre o que a gente ia contar, nunca foi a conversa, sempre foi, a minha relação sempre foi deixar ela livre para contar, e o meu direcionamento era dar detalhes sem que eu saiba, ainda que eu não saiba da história. E foi interessante porque, como meu irmão não sabia muito dessas histórias, o meu irmão serviu como essa pessoa do espectador, né? Porque eu conhecia, mas o meu irmão não. E ela fala isso no final, né? Mas que você conhece, mas ele não conhece. E aí, a partir daí, então, tudo que o espectador está sabendo, o meu irmão está sabendo também naquela mesma relação. E isso a gente deixa, eu achei interessante deixar isso claro na conversa, e é até uma relação interessante, extra filme, que para o meu irmão esse filme é muito marcante. Meu irmão não tem muita relação com o cinema, mas esse filme para ele é muito marcante. O nosso filme do almoço, que a mãe contou aquela história. Então é uma relação interessante, assim, meu irmão ele serve como essa pessoa, como esse público que não tem esse conhecimento. E aí, quando ela ia contando a história e dando bastante detalhes, ela geralmente ficava focada para o meu irmão, para contar, para dar esses detalhes para o meu irmão. E isso foi um papo que eu já tinha tido com ela para a gente trazer esses detalhes, porque eu sempre bati na tecla. O espectador não sabe das histórias, mas ela ali naquele ambiente, ela procurou quem era esse espectador, e aí ela abraçou a figura do meu irmão para ser a pessoa que ela iria contar todos esses detalhes. Perfeito, Acho que eu respondi. Demais, obrigado, que é isso.
Então, o nome, ele realmente nasceu ali no momento que vocês estavam gravando, né? Sim, sim. Não, Muito e todo o interessante processo, isso. assim, na hora que a gente olhou aquela cena do arquivo, porque ela fala arquivo no começo e ela fala arquivo no final. As duas, ali, as duas vezes, assim, ela que começou a contar o filme daquela forma, e aí ela que encerrou o filme fazendo esse fechamento nessa mesma linha de raciocínio. E aí casou, não tinha como não ser arquivo. Agora, veio uma curiosidade, talvez nem muito interessante assim, na minha cabeça, só que o seu filme, você teve algum momento que você inverteu alguma coisa da conversa, ou ela seguiu exatamente uma linha só? Então, Porque eu fiquei, tipo assim, eu assistindo, fiquei tão preso, assim, realmente no filme, eu ia vendo as imagens do seu avô, sabe, imaginando as coisas, assim, a gente vai entrando na história, né? E aí, pensando nessa coisa do almoço, eu agora me veio na cabeça, assim, será que, tipo, você seguiu uma linha inteira, sabe? Parece na minha cabeça, assim, pensando, e quando vocês falavam, todas vocês falavam de montagem, fiquei pensando, gente, a montagem realmente é uma magia, porque eu tava pensando, assim, o almoço durou 15 minutos para mim, assim, o tempo do filme, sabe? o almoço ele durou em torno de 4 horas, e foram 4 horas contando histórias, Meu Deus, né? que legal. Desde a história, desde da geração anterior ao meu avô e da geração anterior à minha avó. Então, foi contando sobre o meu tataravô e contando por parte de avô e contando sobre o meu tataravô por parte de avó. E aí a gente foi construindo eu fui construindo esse processo, né, na montagem de ir selecionando quais partes eu iria tirar, assim. Não teve um momento que eu inverti os processos, mas teve momentos em que eu necessariamente precisei fazer elipses ali, mas eu ficava. Isso foi uma coisa que eu senti muito, que era assim, porque para mim essas histórias eu adoro ouvir, mas eu tinha que olhar de uma forma que ninguém ficasse cansado de ouvir aquelas histórias. Pelo menos, de novo, a intenção foi não deixar ninguém cansado. Mas eu precisava enxugar, né? Então, assim, tinham vários detalhes, eu via quais eram os detalhes cruciais para o fio continuar, para a linha de raciocínio não se perder. E ela cria o filme ele tem um começo, meio e fim daquela narrativa, né? Eu fui tirando partes que eu achava que, assim, não, ok, é interessante, mas talvez aqui não funcione. Obrigado. É engraçado que assistindo o filme parece realmente que a gente faz parte ali do núcleo familiar. Tem uma hora que você vai falar, eu vou sentar aqui, daí você fica, tá. Tipo, pode sentar mesmo, assim, tá bem interligado com as coisas. E eu senti muito isso no seu filme e da Cíntia também, me sentindo parte, assim, como se as coisas estavam, como se eu tô ali presente, tô no almoço de família, eu tô vendo, tipo, como se eu estivesse recebendo um áudio do WhatsApp da Cíntia contando as coisas, assim, é muito legal essa sensação de estar ali vendo esses filmes, foi muito gostoso de ver. E o seu também, Dani, ele também traz, na verdade, de vocês três, traz essa sensação de proximidade, sabe? Esse lado pessoal, talvez, que tem na narrativa de vocês. Igual o da Cindy, por exemplo, o da viagem, lá o filme Carta, você vai prestando atenção na carta, fica parecendo, sei lá, assim, parece que você já viveu aquilo também, em alguma forma, sabe? De algum jeito. É muito interessante, assim, pensar nisso. Eu lembro que dos meus primeiros contatos assim com documentários assim, não do jeito mais clássico que a gente está acostumado, né? Eu lembro que foi uma mostra que teve no CCBB de filme Carta. E aí, isso em 2013, 14, foi por aí. E aí, essa relação do filme Carta sempre me cativou, assim, é uma coisa, e eu acho que esse estilo da Carta me chamou muita atenção, por exemplo, no filme da Cíntia, que é essa história, né, que você vai acompanhando, eu começo ele com aquela sensação de ainda não sei bem o que está acontecendo, e aí
É um filme curto, mas é um filme que ele te traz uma relação de vivência, né? Porque você está acompanhando a experiência de alguém dentro de uma outra realidade. Eu acho que, para mim, a ideia de filme carta, ela abraça muito assim o filme da Cíntia. Porque o que é um filme? Hoje em dia eu fico sempre pensando sobre a ideia da carta, né? De como é uma outra relação, né? Porque a gente tem aquele momento em que a gente perde o tempo escrevendo e cartas não são curtas, né? Cartas são grandes. E aí a pessoa também tem aquele momento de receber a carta e ela vai ler aquela carta. E aquele momento também é importante. Em que momento hoje em dia a gente tem essa relação? Talvez no e-mail, mas nem sempre. Mas num filme é possível passar isso, porque a pessoa ela filmou ou ela montou ou ela fez as duas coisas, mas ela teve aquele tempo produzindo, que é o que eu sinto no filme da Cíntia, dessa experiência, e ela fala que é uma carta, né? E aí por isso ela está fazendo agora. Mas eu acho muito interessante esse fio condutor de narrativa. Eu acho que é algo muito bonito de um filme carta, que é ele assume que é endereçado a alguém, né? Mesmo que a gente não sabe direito quem que é, se é todo mundo, se é uma pessoa em específico. E eu acho que isso está nesses três filmes. Às vezes essa proximidade que a gente fala vem daí. O endereçamento para o teu irmão, sabe? Que tua mãe mesmo que fez esse gesto ali durante a filmagem, que também é algo muito legal, né? Que é uma casa ali. Você não falou para ela, ela só sentiu que tinha que endereçar para o seu irmão a fala dela. Que, enfim, uma casa no filme também me chama muito, a mão do segurança do shopping ali, enfim. E da Dani também, né? Quando a Dani comenta, não sei se seria interessante para outras pessoas, mas só de pensar isso, eu acho que você já está se preocupando nesse endereçamento do filme, né? Então, acho que a gente não faz filme só para gente. Se a gente fizesse, a gente não teria mandado aqui, né? Eu acho que existe algo coletivo dentro do cinema, tanto do fazer quanto do ver junto, do conversar sobre. Que eu acho que quando não tem no filme essa tentativa de chegar no outro, eu acho que o filme às vezes foca muito em si. E às vezes funciona, mas às vezes não. E só isso sobre a montagem, eu sinto que isso é muito coisa de filme pandêmico, né? Que outra forma de fazer filme, senão filme de edição, né? Eu sinto que vários filmes que não parecem filme de edição, eles foram feitos antes da pandemia. Então, de ontem, né, teve Noites, teve o Pequena Jornada até a Praia. Eu sei que esses são filmes pré-pandêmicos. Então, ali a gente podia se encontrar, né? Podia, enfim, ter uma equipe. E agora, o que é possível? E aí eu acho, enfim, muito interessante a gente pensar que o que é possível. Às vezes, voltar no filme de arquivo, voltar nos arquivos da família, voltar em memórias, né, tipo da Dani, ou então esses time-lapses que não necessariamente dependem de outras pessoas, mas enfim. Total, eu vejo isso também no filme do Lucas, né? O Saudade. Tem muito isso também, desse endereçamento, dessa. Quase um desabafo, assim, para quem assiste, tipo, fico com saudade. É muito bacana. O que a Cíntia falou me chama a atenção, porque eu acho que, assim, em outros momentos do país, e também não só por uma questão pandêmica, mas por uma questão óbvia política, né? Mas a minha relação, por exemplo, com o documentário, ela foi uma relação que eu fui pensando muito ao longo do tempo qual foi o porquê da existência dela, né? E hoje eu olho que o meu ponto de vista sobre o documentário é que muitas vezes é a única forma que a gente tem para se expressar. Porque a ficção, ela gera uma quantidade de questões de produção que muitas vezes a gente
tem como marcar, né? Não só fisicamente, mas como não só fisicamente, mas também financeiramente, todos esses processos, né? E quando a gente olha para a pandemia, como que a gente faz um filme? E quando a gente olha para a situação política que a gente está, como que a gente faz um filme? Então, assim, a gente, como produtor de filme, é interessante esse olhar de a ficção e o documentário, mas aonde o documentário está colocado, assim, por que a gente também está fazendo documentário? Eu acho curioso que os filmes de hoje, todos eles são documentários, né? E eles têm essa relação de documentar algo, seja documentar a saudade, seja documentar o momento da pandemia e a solidão, que foi o primeiro filme, né? Seja trazer o processo que a Cintia e a Mariana fizeram, que é documentar esse momento, mas é interessante pensar também que o dispositivo usado foi documentário, mas também por que a escolha foi o documentário. Quais foram, o que te levou não só a uma escolha, mas talvez a uma única escolha. Não, horrores, minha vontade é falar assim, tudo. Só. Mas é muito isso, né? Qual cinema é possível para a gente, assim, sem lei de incentivo, praticamente sem lei de incentivo, sem nenhum apoio de produtora, e ainda mais na pandemia, mas isso já existia antes, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar essas rupturas dentro do cinema, para pensar também em modos que a gente pode continuar produzindo, né? Porque isso, se for depender da ficção, eu nunca vou fazer nada, assim, no momento atual. Eu já estava respondendo esse negócio da gente esquecer que tem que abrir o microfone, né? E eu tenho esse mesmo ponto de vista, porque uma das coisas, assim, do documentário é que a gente não precisa é uma palavra muito forte, mas a gente tem uma possibilidade maior de lidar com as adversidades da vida, assim, das limitações. Às vezes a gente é uma equipe de uma pessoa só. E às vezes a gente é uma equipe muito pequena ou às vezes a gente quer contar algo e a gente não tem ator. E aí, como que a gente faz quando a gente não tem ator? Ou às vezes a gente tem ator, mas a gente não tem como filmar, né? Porque por um momento pandêmico, mas isso, como você falou, isso é anterior, isso não é de agora, né? Como que a gente produz isso? E eu percebo que, por exemplo, quando eu vejo, teve um filme que saiu na pandemia, em outros contextos, em outras realidades que são bem distantes da nossa, que é o filme Romeu e Julieta, do teatro. Gente, do National Theatre inglês, que eles lançaram um filme sobre a história do Romeu e Julieta, filmados dentro do teatro. E aí o filme é interessantíssimo, porque ele utiliza o texto integral do Shakespeare, e aí ele só que é uma ficção com elementos muito fortes de cinema. É interessantíssimo pensar, mas eu lembro que quando eu assisti, além do filme ser excelente, eu fiquei pensando assim, gente, em que contexto essas pessoas estão que elas conseguem produzir uma ficção com segurança, sabe? Porque, assim, eu acho que era uma equipe de 17 pessoas que ficaram dentro do teatro e ficaram dentro do teatro. Foi assim, sabe? Eu acho que foram muito poucos dias de filmagem. Mas em que contexto essas pessoas elas conseguem fazer isso, sabe? E pode ser que pessoas conseguiram fazer isso no Brasil, mas, poxa, quando o teste de Covid custa 100 e R$ 180, como é que você junta uma equipe para fazer uma ficção? Como é que você junta uma equipe para fazer qualquer coisa, assim, que não seja... Porque até pegar o Uber da tua casa que você tá em quarentena e o teu amigo também tá para fazer o filme, já é complicado. Voltou a mãozinha. Só uma coisa, Gui. Eu acho que a Dani ia falar também. Quer mais não? Vai lá, o Gui. Eu aqui coordenando já.
Não, eu fico pensando muito, assim, que vocês estão falando sobre a questão da escolha do documentário, né, e das possibilidades, né, do documentário em relação à ficção, mas uma coisa que, inclusive, a Cíntia tem me ajudado muito a pensar nesses últimos tempos é como a gente ficcionaliza dentro do documentário, né, as possibilidades de ficcionalizar e de fabular a partir do documental e até recusar um regime de verdade que é colocado sobre o documentário, né, então uma coisa que eu fico pensando como fazer, né, de uma forma de brincar mesmo com a linguagem, que é uma coisa que eu ainda não tenho resposta, mas que estou tentando pensar aqui nessa pandemia, que a única possibilidade, às vezes, é pegar uma câmera e, sei lá, filmar sua mãe que está, tipo, morando com você, ou se filmar, né, enfim. Eu não sei vocês, mas no começo da pandemia, principalmente, por causa do distanciamento social, eu acho, eu, eu parei de tomar parte, assim, em tramas entre os meus amigos, sabe? Eu criei não só um distanciamento físico, mas um distanciamento emocional também. Então, como as relações se tornaram, assim, mais difíceis de se manter, menos ativas, eu me senti muito assim como espectador, sabe, da realidade mesmo, das coisas que acontecem na minha vida, das coisas que acontecem por aí, que eu só ouço falar das coisas, sabe, parece que nesse momento de pandemia, especificamente no início, parecia que eu não participava das coisas que aconteciam. Então, eu não sei vocês, mas para mim isso interfere bastante também, porque o documentário tem um pouco dessa visão de mundo, né? De você ser o espectador da realidade, né? Você traz no documentário, você escreve a sua visão da realidade. De certa forma, você também é um espectador no momento que você está produzindo. É, Então, eu acho que pode ser uma coisa que influencia também nessa decisão, né? Porque é o mais natural, assim. E para quem está tendo essa visão menos ativa sobre as tramas que cercam a gente no cotidiano, eu acho que é mais natural a gente trazer o documentário como a nossa visão de mundo mesmo, porque, de certa forma, ela vira a nossa visão de mundo, né? Sei. Eu acho que o que você falou é interessante. O carro passa e parece que a moto estacionou aqui dentro. É, mas o que o Lucas falou e o que o Hugo falou me chama a atenção, porque assim, eu acho que as duas coisas elas se juntam, porque no momento da pandemia a gente está utilizando só a rede social, né? E algumas pessoas elas vão para a rede social com muito mais afinco e o que é a rede social se não uma grande ficção, né? Porque a gente conta o que a gente quer e aí a gente tem os melhores amigos que aí a gente publica aquilo e aí para o nosso trabalho está tudo bem e nos melhores amigos a gente está dizendo o que a gente sente e aí a gente fica nessa relação pensar também dessa obrigatoriedade do documental de documentar 100% da realidade, o que é essa realidade, né? Eu acho que o falou sobre como ficcionalizar o documental foi uma coisa que eu também refleti muito, assim, durante a pandemia. Meu gatinho também estava aqui. Mas eu acho que é um processo muito curioso, assim, porque é o que a gente pode fazer, né? E como que a gente vai se juntando com pessoas, mesmo à distância, para ficcionalizar as coisas. Eu até mencionei do filme que eu estou finalizando, que eu trabalhei justamente isso com a Mika Makino, que é uma antiga ufiana também, e uma atriz fantástica. E a gente trabalhou nesse filme como ficcionalizar o documental, assim, como trabalhar isso através desse distanciamento dela lá, eu aqui, as nossas reuniões de roteiro no Meet, mas como que a gente gravou? No Meet, mas como que é um filme, uma ficção? Não uma ficção, né? É um processo curioso, assim, de se trabalhar. Não, eu queria, tipo, eu sinto às vezes que essa, essa fronteira entre ficção e documentário, ela é muito não fronteira, sabe? Tipo, eu sinto que é uma coisa que se mistura muito, assim, que, sei lá, acho que
isso que a gente está falando de visão de mundo, então lidar com os problemas e se ver de frente a limitações, etc. Isso está presente nos dois, assim, muito, e de certa forma a gente não sei, acho que não dá para fazer, acho que a gente não vive sem ficção e a gente não faz ficção sem a vida, assim, sem o real. Acho que é muito interessante essa coisa, por exemplo, da fabulação, da ficcionalização dentro do documentário. Isso, eu acho que quanto mais portas a gente abre, quanto mais pontes a gente constrói entre as coisas, mais a gente se vê cercado de possibilidades que permitem, né, o que no final todo mundo quer fazer, seja ficção, documentário, o cinema, né, de ser uma coisa mais, sei lá, mais ampla do que um tipo de filme, mas sim filmes que são tocantes, ou filmes que querem fazer coisas, ou filmes endereçados, ou filmes sozinhos, filmes tristes ou felizes, sei lá, eu acho que não sei, eu acho que não sei muito onde eu quero chegar com isso, mas eu só queria falar isso. Eu acho que tem uma força, assim, no ato de radicalizar dentro de um cinema que não tem tantas outras possibilidades, né? Então, eu sempre penso um pouco no cinema da Clara Cromba, também o Fiona, né? Que eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Eu acho que o que o Hugo falava também, né? De ficcionalidade. Enfim, chegar num filme sem saber exatamente o que ele vai ser enfim, embarcar nele. Mas eu acho que a Dani ainda quer falar, então eu vou me mutar aqui. Eu ia falar uma coisa, só que daí vocês foram acrescentando muitas coisas para. A ideia foi longe, mas eu acho que cria muito essa ideia de ficcionalizar e tal, funciona a partir do momento que a gente tem uma narrativa, qualquer uma que seja, a gente está falando uma coisa, a narrativa é sempre ficcional, né? Dificilmente aquilo ali é a verdade pura e absoluta, então é uma imagem, é inventado, é um ponto de vista que a gente está tendo, né? Pelo menos eu acho que isso se mistura muito, né? O documentário com o cinema ficcional nesse ponto. E eu ia falar, né? Tendo muita ligação com isso, que normalmente essas narrativas são muito intimistas. Eu percebo nos filmes que estão sendo feitos agora que é tudo muito, muito íntimo, muito nosso, né? Pelo menos os filmes que estão aqui, até do Ernesto, que não está aqui, né? Ele não pode me aparecer. Eu queria muito saber o que tinha naquela caixa, eu estava doida para perguntar para ele, não faço a menor ideia do que seja. Mas é isso, as narrativas que são nossas próprias, a gente vê um pouco no outro e acaba se ligando a partir dessa intimidade que a gente expõe, né? Fazendo filme, fazendo cinema. E é isso. Poxa, gente, muito legal o papo. Infelizmente, eu vou ter que ser essa pessoa chata que vai falar, já são 9h30. Enfim, se alguém quiser continuar o papo, fique à vontade, me interrompa. Mas, a princípio, a gente já estaria puxando para um final. Rola de passar todos os filmes de novo, não. Pô, são 40 minutos de filme. Mas tem o link disponível do YouTube, você pode assistir quantas vezes você quiser. Luca, a gente não está exibindo o filme durante o debate, a gente deixa o link, aí a gente só pegar lá e assistir. Tá lá no Linktree, Linktree é ótimo, né? Vai lá no nossa bio do Instagram e vê lá, tá tudo lá, tudo certinho. E eu vou aproveitar e deixar o pré-catálogo aqui, o link, para quem quiser ver as sinopses, saber mais um pouco dos filmes, dos realizadores, só olhar lá depois. Mas é isso, gente, tudo link na bio, muito popstar. Mas é isso, a princípio, esse é um boa noite. Espero que vocês tenham gostado da sessão, espero que vocês tenham gostado da conversa, espero que vocês tenham gostado dos filmes, eu gostei. Então, acho que é isso, desculpa. Obrigado pela presença. Obrigada pessoal, pela presença, Chay, realizadores, Cíntia, pessoas, outros espectadores. Billy, Lucas e Ana. A Ana chegou, tá ali. Não chegou. Bom. Eu cheguei muito no final, mas eu tô aqui ouvindo vocês, tá? Eu achei tudo, inclusive. A gente falou muito bem do seu filme, hein?
Ah, muito obrigada. Arrasaram, pessoal. Os filmes de todo mundo, os que eu vi, eu adorei a maioria. Todos lindos. Assistam os de amanhã e venham de amanhã também. Vamos fomentar diálogo aí entre a galera. Amanhã tem filme meu. Eu também. De novo. Isso. Tá bem, gente. Um beijão. Muito Beijo, obrigada galera. a Obrigado. todos. Vocês são ótimos. Beijo. Beijão. Obrigada aí. Beijo, gente. Tchau, Saudade de obrigado, vocês. obrigado. Obrigada.